São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perderem as almas. Assim seja. Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. E pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Que alegria e prazer estar com você de volta aqui, muitos corações, aqui muitos rostinhos que eu já conheço. Para quem não me conhece, me chamo Heberton Luiz. Para quem já me conhece, continuo me chamando Heberton, graças a Deus. Foi por esse nome que o Senhor me chamou, me tirou de uma vida mundana, para de fato buscar uma vida de santidade diariamente. Precisamos entender que nós precisamos diariamente buscar uma vida melhor, uma vida de santidade em Deus. Sou lá do Taboão da Serra, zona sul de São Paulo. Estou o dia inteiro pregando, estou cansado. Estou vindo aqui de Itu agora, mas graças a Deus posso estar com você aqui nessa tarde, final de tarde, para partilhar a palavra de Deus. E saindo daqui já tem mais uma pregação hoje à noite, lá em São Paulo, porque o Evangelho precisa ser anunciado. Eu tenho dito para mim mesmo que enquanto seres humanos estiverem respirando, eu, Heberton, quero viver para anunciar a palavra de Deus. Faz 9 anos que eu tive a minha experiência de Deus, e quantos jovens, e quantos corações, e quantas famílias eu não vi mudando através da experiência de Jesus. Quem aqui já teve uma experiência com Jesus, levanta a mão e diga eu. Meu querido, uma pessoa que tem uma experiência com Jesus, ele nunca mais é a mesma pessoa. Estou errado, sim ou não? Não. Uma pessoa, quando tem uma experiência verdadeira com Jesus, esta pessoa nunca mais é a mesma. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, e eis que tudo se fez novo. É a vida nova, é uma vida proposta para mim e para você, este novo. Eu e você precisamos diariamente buscar uma vida nova. Precisamos buscar aquilo que o mundo outrora não está buscando mais. Quantos jovens você conhece que não busca mais a Deus? Quantos amigos seus que você conhece que poderiam estar aqui, mas não estão? Quantas pessoas que nós vimos se perdendo no pecado dia após dia? Quantas pessoas boas você não viu se perdendo no pecado porque não alimentaram esta vida nova de ser de Deus? E aqui nessa tarde nós vamos precisar olhar nesta dimensão, essa dimensão do novo. Jesus, ele vem para salvar todos os pecadores. Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Paulo diz para Timóteo que Jesus veio salvar a todos os pecadores, e Paulo diz: a qual eu sou o primeiro. Paulo se colocava na condição de primeiro pecador. Quem é pecador aqui, levanta a mão e diga eu. Meu querido, lá em 1 João capítulo 1, versículo 8, São João diz que aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Então todos nós temos pecado. João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira. Aquele que se coloca como santo, ele não está vivendo a vontade de Deus. Precisamos ser melhores diariamente. Amém? Está claro isso, sim ou não? Sim. A nossa natureza precisa da graça de Deus. Vamos entender a dinâmica da nossa natureza, da minha vida e da tua vida. Olha, irmão, eu e você, nós somos chamados por Deus. 1 Tessalonicenses, Paulo diz, capítulo 4, versículo 7, que Deus, ele não nos chamou para a impureza, Deus nos chamou para santidade. Todos nós precisamos ter essa dinâmica de uma vida de santidade. Ter uma vida de santidade é você buscar a Deus acima de tudo. E aqui, nessa tarde, nós vamos olhar para a realidade do mundo. O mundo lá fora não tem buscado mais uma vida de santidade. Muitas famílias hoje têm sido destruídas porque estas famílias estão procurando uma vida na carne.
alguns jovens. Eu estava ontem indo para Salesópolis, interior de São Paulo, e eu peguei 5 horas de trânsito na estrada, vendo pessoas descendo a serra para ir se perder na praia. Hoje de manhã peguei trânsito para vir para cá. Quanta loucura nós não temos visto nas estradas de pessoas que estão se retirando no carnaval para viver um carnaval na carne, para viver uma vida totalmente na carne. E Paulo diz em Romanos 8:8: aquele que vive na carne não agrada a Deus. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 17: os frutos da carne se opõem aos frutos do Espírito. Querido, é hora de nós buscarmos uma vida nova em Deus. Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 2, versículo 19: eu estou crucificado com Jesus Cristo na cruz. E Paulo vai dizer, versículo 20: porque já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E para nós salvarmos o mundo lá fora, salvarmos a nossa família, a nossa casa, de muitos da nossa família que está vivendo na carne, nós precisamos ter uma vida nova começar em nós. E para isso aqui nessa tarde nós vamos direcionar o nosso olhar para uma pessoa dentro das Sagradas Escrituras que foi obediente à palavra de Deus, à vontade de Deus. Meu irmão, Pelágio, um filósofo que foi excomungado da igreja no século IV. Eu preciso dizer isso para você entender o tema desta pregação, para que nós possamos de fato introduzir o nosso coração ao grande mistério de Deus para essa tarde. Pelágio, ele olhou para o pecado de Adão e Eva. A igreja reconhece, você já ouviu isso, que nós temos a culpa original. Por conta de Adão e Eva no jardim do Éden, nós herdamos a culpa original. O pecado de Adão e Eva, eu e você também respondemos. Nascemos com o pecado original. A nossa inclinação humana é para o pecado. E Pelágio, ele olha para o pecado de Adão e Eva e ele diz: não, o pecado de Adão e Eva foi o pecado deles, eu não tenho culpa do pecado de Adão e Eva. Foi quando Pelágio diz: eu, com os meus esforços humanos, eu posso chegar à minha salvação. Ou seja, para ele sozinho poderia chegar à salvação eterna. Foi quando veio um homem século V chamado Agostinho, conhecido por muitos como Santo Agostinho. E Santo Agostinho diz: não, o homem precisa da graça de Deus, porque o homem só pode ser bom quando a graça de Deus vem sobre a vida dessa pessoa. Eu e você só podemos ser bons e melhores quando a graça de Deus é manifestada em nossas vidas. Um homem e uma mulher, um jovem distante da graça de Deus, ele vive uma vida completamente mundana na carne. Uma pessoa que está longe da graça de Deus, olha só, hoje você vê a tragédia. Quantos jovens que você conhece de 14 e 15 anos estão se perdendo nas drogas? Quantos amigos nossos que nós conhecemos, jovens de 15, 16 anos, eu estou em retiro em todo final de semana. Quantos jovens não me procuram para falar: Heberton, eu estou na vida do crime. Heberton, eu estou traficando. O homem distante de Deus, da graça de Deus, ele faz coisas terríveis. Ou seja, precisamos da graça de Deus para sermos melhores. A nossa natureza é uma natureza má. Eu e você não somos bonzinhos, nós somos ruins. Heberton está me chamando de ruinzinho? Ô, meu filho, você é ruim, você não é bonzinho. Você, menina, não é boazinha, você, rapaz, não é bonzinho. Talvez você tenha uma carinha até de santo. Todo mundo acha que você é santo, mas você não tem esta vida verdadeiramente de santidade, porque você não é bom. Faz um exame de consciência aí, eu preciso sempre dizer isso. Faz um exame de consciência, olha para a tua vida, para tudo que você fez esses últimos meses, que você fez hoje de manhã, que você fez ontem à noite antes de dormir. Deixa eu perguntar: se Jesus voltasse hoje, você ia para o céu? Que perigo fazer essa pergunta, e perigo maior é você responder que não. Irmão, é a graça de Deus, precisamos da graça de Deus, porque pela graça de Deus nós conseguimos ser melhores. E para isso, dentro das Sagradas Escrituras você vai encontrar somente uma pessoa que teve toda a graça completa, que Deus encontrou graça na vida dessa pessoa. Lucas capítulo 1, versículo 30, o anjo disse para a Virgem Maria: não temas, Maria, porque você encontrou graça aos olhos de Deus.
Dentro de todas as criaturas criadas por Deus, a única criatura que Deus encontrou graça foi a bem-aventurada Virgem Maria. Meu irmão, isso mostra para nós o catecismo da igreja. Ele vai dizer para nós aqui no parágrafo 829 que todo olhar da igreja deve se voltar para a Virgem Maria, porque ela é escola, ela é modelo para nós. Nós temos muito que imitar essa mulher, nós temos muito que aprender com essa mulher. As famílias do nosso mundo precisam aprender com a bem-aventurada Virgem Maria, ter a mesma fé que Maria teve. Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que nos tempos vindouros, muitos haveriam de apostatar da fé, muitos iriam perder a fé. Meu irmão, nós somos chamados a direcionar o nosso olhar para a Virgem Maria, para que nós possamos ter a mesma fé que Maria teve. Meu irmão, Maria entrou na casa de Zacarias, Lucas 1, capítulo 39, e se encontrou com Isabel. Isabel, na conversa com Maria, versículo 45, Isabel disse para Maria: feliz és tu, Maria, porque você acreditou, porque você teve fé. Meu irmão, uma pessoa quando tem a mesma fé que Maria, que acredita como Maria acreditou, canta como a Virgem Maria cantou, versículo 46. A minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humilhação da tua pobre serva. Agora doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Meu irmão, viver a palavra de Deus, as sagradas escrituras, é você proclamar a Virgem Maria como bem-aventurada, aquela que foi fiel. Por isso que o nosso olhar hoje se direciona para a Virgem Maria. O teu olhar precisa direcionar para essa mulher que tem muito que nos ensinar. Ensinar você a ser um bom filho, a você ser uma boa mãe, a você a ser um bom pai. O olhar que nós voltamos para Maria é de fato para nós entendermos os mistérios de Deus. Quem é que é devoto de Maria? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. 80% não levantaram a mão e os outros 20% não. Graças a Deus, porque hoje nós vamos entender um pouquinho melhor o que a Virgem Maria representa para mim e para você, meu querido. Meu irmão, ser devoto de Maria, quando nós falamos da devoção, os padres da igreja, os primeiros cristãos, os homens que conheceram João, conheceram Tiago, conheceram André, conheceram Paulo, entre eles Inácio de Antioquia, São Policarpo, esses primeiros cristãos, eles chamavam a devoção de Maria e falavam da devoção de Maria e diziam: uma alma que não é devota de Maria não pode ser chamada de cristã, porque o primeiro devoto de Maria foi o próprio Jesus. O primeiro que amou Maria foi o próprio Jesus. Meu irmão, Tomás de Aquino, quando ele vai falar no século XIII sobre devoção, ele fala que você ser devoto é você se doar por inteiro para aquele que você é devoto. Ser devoto de Maria é você se doar para ela, para que ela possa fazer da tua vida o mesmo que ela fez com Jesus. O Papa Paulo VI, ele disse que uma verdadeira devoção não consiste de sentimentalismo, mas uma verdadeira devoção consiste em você imitar todas as virtudes daquele que você é devoto. Ou seja, ser devoto de Maria não é colocar uma medalha de Nossa Senhora no pescoço. Ser devoto de Maria, na hora que eu cheguei, vocês estavam rezando as orações da Virgem Maria, a oração da Ave Maria. Ser devoto de Maria não é você rezar um terço todos os dias, não, dizer que você é devoto de Maria. Ser devoto de Maria não é você procurar ela somente quando você precisa. Ser devoto de Maria não é você colocar uma camiseta de Nossa Senhora, nem usar um terço na tua mão. Ser devoto de Maria é você imitar todas as virtudes de Maria. Precisa se levantar na igreja hoje, no meio de nossas famílias, pessoas que imitem Maria em tudo. As virtudes de Maria, meu irmão, dentro da nossa vida, da nossa história, quantas pessoas hoje não imitam mais as virtudes de Maria? A primeira virtude de Maria é obediência. Quantas pessoas hoje não são mais obedientes à palavra de Deus? Quantas pessoas hoje não colocam em prática mais a palavra de Deus? São Tiago vai dizer, capítulo 1, versículo 22, não sejam ouvintes da palavra, mas sejam cumpridores da palavra, ou seja, obedecer o chamado de Deus. Quantos hoje não vivem mais uma obediência verdadeira? Quantos servos de Deus não estão sentados aqui? Quantos servos de grupo de oração não estão sentados aqui, mas não têm mais obediência?
Deus. Lucas 1,38. Maria disse para o anjo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria não viveu as suas vontades, mas Maria quis viver a vontade de Deus. Ela se humilhou, se colocou como serva, se inclinou, se rebaixou. Meu irmão, uma pessoa, primeira virtude de Maria é a obediência, segunda virtude de Maria é o serviço. Uma pessoa que não serve, ela não pode ser chamada devota de Maria. Uma pessoa que não sabe servir na igreja e o outro, não pode se dizer ser devoto de Maria. Maria, quando ficou sabendo pelo anjo, Lucas capítulo 1, versículo 35, o anjo disse para Maria, quando ela perguntou como que eu seria a mãe do Salvador, e ele respondeu: Maria, não temas, porque o Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te envolverá, e você conceberá e dará à luz. Também a tua parenta Isabel ficou grávida na velhice. Maria, quando ficou sabendo que Isabel estava grávida e velha, imagina Isabel aí com 595 anos, velhinha, grávida, graúda, tendo que trabalhar, limpar a casa. O que Maria, jovenzinha, fez? Não, vou para a casa de Isabel para lavar, passar e cozinhar. Claro que não tinha ferro na época, né? É uma forma de ilustrar aqui. Mas Maria entra na casa de Isabel para servir. Entra para servir. Os verdadeiros devotos de Maria servem o outro. Meu irmão, nós precisamos hoje aprender com essa mulher a servir verdadeiramente a Deus e não querer viver as nossas vontades. Meu irmão, quantas pessoas eu já ouvi: eu só sirvo onde eu quero. Se eu não ficar em tal função no retiro, eu não vou servir. Se for para mim ficar sentado no retiro, sou pregador, eu não preciso sentar para ouvir, eu preciso estar lá na frente me aparecendo. Meu irmão, isso não é verdadeiro servo de Deus. Não é verdadeiro servo de Deus. Segunda virtude de Maria, o serviço. Terceira virtude de Maria, acolher e guardar a palavra no coração. Cadê as pessoas que guardam a palavra no coração? Lucas 2,51 diz que Maria guardou a palavra no coração. Olha a prova disso. Me corrija se eu estiver mentindo, tá bom? Se eu estiver errado. Quem foi na missa domingo passado, levanta a mão. Muito bem. Muito bem para você que foi na missa. Toda missa nós temos a primeira leitura, o salmo, missas dominicais, segunda leitura, o evangelho, e o padre faz a homilia, não é? Bem bonito. Que tem gente que na hora da homilia fica cutucando o outro e fala assim: eu não aguento mais. Tem outros que levantam, saem da igreja e é Deus falando na liturgia da palavra na boca do sacerdote. Tem pessoas conversando na missa. Mas Mateus 7,1: não julgueis para não ser julgados. Eu não posso julgar ninguém. Aqui cada um faz o seu exame de consciência. Mas fala a verdade. Quantas pessoas não vão na missa todos os domingos, mas chega em casa depois da missa e já esqueceu de tudo que foi lido na liturgia da palavra? Se eu perguntasse aqui qual foi a leitura da semana passada, talvez pouco, 5% lembraria qual foi o evangelho da semana passada, porque não guarda mais a palavra no coração. Muitos não têm mais guardado a palavra no coração. Muitos só vêm para escutar, escuta, entra no ouvido e sai no outro. Meu irmão, vir na Santa Missa é você dar ouvidos à escuta, é virtude, é deixar e aprender com essa mulher. Ela nos molda como filhos. Terceira virtude é guardar a palavra no coração. Quarta virtude de Maria que nós precisamos aprender: amar Jesus mais do que todo mundo. Quem é que ama Jesus? Levanta a mão. Você precisa amar Jesus mais do que a pessoa que está do teu lado. Está preparado para isso? Precisamos olhar. Meu irmão, quando nós olhamos o nosso coração para a Virgem Maria, quando nós colocamos o nosso coração a ela, por que a igreja reconhece Maria como bem-aventurada? Porque foi aquela que é modelo para nós, modelo de verdadeiros cristãos, de verdadeiros filhos de Deus. Quantas famílias aqui não estão perdidas? Quantas pessoas da tua casa hoje estão perdidas? Quantos pais de vocês que estão aqui não estão nas drogas, no álcool, nos vícios? Quantas vezes você chega em casa só tem briga? Tiraram o olhar de Maria. Quantas famílias não se dizem católicas, mas não vivem nada dessas virtudes? Precisam olhar para Maria. Meu querido,
Maria, Deus teve um plano para nós, para a nossa salvação, e quis usar de Maria. Entenda uma coisa, aqui no nosso país, nosso Brasil, dentro da nossa Constituição brasileira, existe uma lei que você não pode discriminar a religião de ninguém. É crime você desrespeitar a religião de alguém. Você pode ser indiciado, você pode ser preso, você pode ser até multado. Você precisa indenizar a outra pessoa se você desrespeitar a religião dela, porque a Constituição do nosso país nos leva a isso, a liberdade religiosa. O nosso país não tem uma religião, ao contrário da China, que é um país comunista, que tem religião. Lá o cristianismo não pode ser vivido. Primeiro que lá na China nós não poderíamos fazer um encontro aberto como esse, porque lá é um país que tem religião. Aqui no nosso país não tem a liberdade religiosa, todo mundo aqui é livre. Ou seja, a nossa volta tem espíritas, macumbeiros, tem os muçulmanos, os judeus, tem os protestantes. A nossa volta tem muitas pessoas falando coisas no nosso ouvido, que nós convivemos com essas pessoas. Podemos até não aceitar a religião deles, mas conversamos com eles. E fala a verdade, quantas vezes você já escutou alguém falando mal de Maria? Quem já escutou alguém falando mal de Maria, levanta a mão. Bastante, né? Quase todo mundo. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa. Eu quero já abrir um parênteses desde já. Os protestantes têm dito e atacado muito a nossa fé, dizendo que tudo que nós temos que viver está na Bíblia, não é? Tem que estar na Bíblia, eles falam que tudo está na Bíblia. Hoje nós vamos entender esse conceito. Nós rezamos a oração da Ave Maria, e eu tenho dito, eu ainda não entendi porque que os protestantes não rezam a primeira parte da Ave Maria, porque está na Bíblia. Lucas 1:28, o anjo disse para Maria: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo ou convosco. Versículo 42, Isabel disse para Maria: bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Olha a primeira parte da Ave Maria que está na Bíblia. A primeira parte nós deveríamos olhar para os protestantes e falar: ué, vocês não falam que tudo tem que estar na Bíblia? Está na Bíblia, vamos rezar a Ave Maria. A primeira parte, pelo menos. No início da igreja, quando Jesus morreu, existiu uma heresia do arianismo, que falavam que Jesus não era Deus, Jesus era homem, e falavam que Maria, ela foi mãe de Jesus homem, ela não foi mãe de Jesus Deus. Ou seja, existe um problema disso, porque o escritor de Hebreus diz que Jesus é 100% Deus e 100% homem. É impossível você separar a natureza de Jesus. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Por isso que no concílio, no ano de 431, a igreja denominou Maria Theotokos, Mãe de Deus. Por isso que nós rezamos: Santa Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, por causa da heresia que existia no ano 400, depois da morte de Jesus. Desde o início da igreja, os apóstolos já chamavam Maria de Mãe de Deus, porque ela é mãe de Jesus. Vamos para a Reforma Protestante, 1517. Lutero. Martim Lutero, um padre agostiniano, um padre da Igreja Católica, fez a Reforma Protestante. Um padre que não tinha vocação religiosa, um padre que era totalmente pecador, um padre que associou os seus pensamentos ao de Pelágio, que eu comecei a pregação dizendo. Se rebelou contra a Igreja Católica e fez a revolta protestante. E nasceu o protestantismo disso. Só que tem um problema nisso. Você vai estudar a vida de Lutero. Lutero viveu e morreu 100% mariano roxo. Eu, Heberton, ainda não entendi porque que os protestantes tiraram a Virgem Maria para a igreja deles, se o próprio reformador protestante morreu pedindo a intercessão de Maria. Tem muitas pessoas hoje dentro da igreja católica, isso entristece o meu coração, que falam que você não pode amar muito Maria, senão você vai esquecer de Jesus. Olha que heresia! As pessoas têm dito, e muitos pregadores, muitos músicos famosos da nossa igreja, eu vou usar famosos entre aspas, porque quem tem que aparecer é Jesus, e tem muitas pessoas aparecendo mais do que Jesus. E tem muitos desses músicos famosos dizendo: não, Maria tem que ficar no lugar dela. Maria tem que ficar porque ela foi uma mulher qualquer. Tem pessoas dentro da igreja católica dizendo isso. Olha a heresia. São Luís
Maria Guimond de Montfort, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele vai dizer aqui no parágrafo 120 que quanto mais uma alma é consagrada a Maria, mais esta alma é consagrada a Jesus. Diz São Luís que é mais fácil você separar a luz do sol, o calor do fogo, do que você separar Jesus de Maria. Tenta separar a luz do sol, será que você consegue? E São Luís diz, é mais fácil separar a luz do sol do que você separar Jesus de Maria. Onde você encontra Jesus, você encontra Maria. Aonde você encontra Maria, você encontra Jesus. E dentro disso nós temos visto as coisas sendo infiltradas dentro da nossa igreja. O pensamento protestante entrando dentro da nossa igreja. Muitas pessoas não amam mais essa igreja. Muitos estão abandonando a igreja por culpa nossa, de muitos que estão à frente, que estão tirando a verdadeira devoção à Virgem Maria. Meu irmão, entristece muito o meu coração ver esta realidade, o protestantismo chegando em cheio dentro da nossa igreja. Muitos pregadores hoje ficam escutando pregações de pastores protestantes para vir pregar cura e milagre aqui na frente. Tem muitos músicos católicos que só escutam música protestante, só toca música protestante. E eu vou dizer para você uma coisa. Paulo vai dizer em Romanos 1,18 que a ira de Deus vai descer sobre quem esconde a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, mas que cheguem ao conhecimento da verdade. Eu não posso esconder a verdade de ninguém. E eu quero fazer uma reflexão com você. Eu vou para retiro da juventude, para retiro da nossa igreja todo final de semana, e colocam como música tema do retiro música protestante. Os 3 dias a pessoa escutando música protestante. E eu pergunto para você, essa pessoa quando sair do retiro, na segunda-feira, ela vai procurar um CD da Shalom para escutar? Ela vai procurar um CD da Toca de Assis para escutar? Do Amor e Adoração? Não. Ela vai entrar no YouTube e vai procurar aquela música que ela escutou os 3 dias no retiro que marcou a vida dela. E quando ela chegar lá no YouTube, ela vai ver a Aline Barros dizendo que ela não suporta que os católicos cantem as músicas dela com um pedaço de bolachinha. A bolachinha que ela fala é a Eucaristia que você comunga em toda a Santa Missa. A Ana Paula Valadão chama, a Aline Barros chama isso de bolachinha. E ela não suporta que os católicos cantem as músicas dela para bolachinha. E os católicos estão cantando a música dessa menina, dessa mulher. A pessoa entra no YouTube e tem um show do Diante do Trono, Ana Paula Valadão. Conhece? Claro que você conhece. Ana Paula Valadão, nos shows dela, está lá no YouTube. Isso, procura quando você chegar em casa. Ela chamou a igreja católica da prostituta do Apocalipse. E no show dela ela profetizou a queda da igreja católica. Falou que na igreja católica só tem pecador e que ninguém vive o evangelho dentro da igreja católica. Meu irmão, você vai ver aquele homem Regis, não sei das quantas, que canta aquela música como Zaqueu, que todo mundo conhece, que essa música tem um erro teológico que jamais poderia ser cantada nas liturgias, nem nos nossos grupos. Primeiro, Santo Agostinho diz que quem canta reza 2 vezes. Todo mundo sabe disso. A nossa teologia vai nos ensinar algo que o Papa Leão XIII diz: lex orante, lex credens. Nós oramos aquilo que nós cremos. Se quem canta reza 2 vezes, como que eu vou rezar uma música que não foi feita segundo a minha fé? Aquele homem está cantando: eu quero amar somente a ti. Foi isso que Jesus pediu? João capítulo 13, versículo 34, Jesus diz: eu vos deixo um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Nisso o mundo verá que vós sois os meus discípulos. E as pessoas estão cantando: eu quero, Senhor, amar somente a ti. Olha o erro teológico. Jamais poderia ser cantado. E no show dele no YouTube, você vai ver aquele homem dizendo que a igreja não precisa de uma senhora, a igreja precisa de um Senhor. Tira a devoção mariana, joga Maria fora. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não concordo com nada que você está dizendo, Heberton. Uma árvore é conhecida pelos teus frutos. Eu sei o que tem acontecido hoje dentro da igreja católica. Só querem saber de fogo, de cura, de milagres, desse pentecostalismo, mas não querem mais amar o sacramento, não querem mais amar a Santa Missa, não querem mais amar a Virgem Maria. Estão trazendo aquilo que é de fora aqui para dentro.
E nós precisamos querer aquilo que é nosso. Eu vou dizer uma coisa para você. O Edir Macedo, conhece? Se você for lá no Rio de Janeiro, você vai ver que quem fundou a Igreja Universal está no cartório, lá no Rio de Janeiro. Lá no cartório do Rio de Janeiro você vai ver que quem fundou a Universal, no cartório está escrito fundador Edir Macedo. Se você for lá em São Paulo e ver quem fundou aquela Igreja Mundial do Poder de Deus, no cartório está escrito que quem fundou aquela igreja foi Valdomiro Santiago. Davi Miranda, Deus é amor. R.R. Soares, que era cunhado de Edir Macedo, brigou com Edir Macedo e fundou a igreja dele, Canal da Graça. Está lá no cartório que quem fundou a igreja Canal da Graça foi R.R. Soares, aquele do Show da Fé. Só que você pode procurar em qualquer cartório da face da terra, você nunca vai encontrar quem fundou a Igreja Católica. Porque o único lugar do mundo que você vai encontrar o fundador da tua igreja fundando a tua igreja é aqui, na Palavra de Deus, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Aqui está o único lugar. Jesus disse para Pedro, João capítulo 16, versículo 18: Tu és Pedro, tu és rocha, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa. A pregação está sendo filmada ali, e eu quero dar um aviso para você, Ana Paula Valadão, com todo o amor e carinho cristão que eu tenho por você. A Igreja Católica não vai cair não, porque essa igreja aqui foi fundada por Jesus Cristo, lá na cruz. Essa igreja não vai morrer não, porque quem fundou essa igreja é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Precisamos ter um amor louco por essa mulher. Meu irmão, por que eu falo tanto disso? Eu já contei esse testemunho que muitos aqui conhecem, já escutaram essa minha pregação lá na internet. A minha irmã se formou na faculdade de contabilidade e foi um rapaz levar um álbum de fotografia, isso faz 4 anos, na minha casa em janeiro. Chegando lá na minha casa, eu estava indo fazer o meu pipi no domingo de manhã, acordei, fui fazer o meu pipi, estava indo no banheiro. Quando estava indo no banheiro, escutei um rapaz falando mal da Virgem Maria dentro da minha casa. Irmão, não fala mal de Maria dentro da casa de Mariano Ruxo. Você pode levar uma voadora. É perigoso. Eu falei, depois eu faço meu pipi, desci a escada de casa. Quando eu cheguei no sofá, aquele rapaz estava com a Bíblia da Ave Maria da minha irmã aberta. Eu perguntei, apontei o dedo na fuça dele e falei, quem que é você para falar mal da Igreja Católica e da Virgem Maria? E ele disse para mim, eu sou pastor da Igreja Batista. Eu respondi para ele, a tua igreja chegou no Brasil em 1817. A minha igreja foi fundada por Jesus e vocês têm a verdade? E ele ficou bravo, porque ele não esperava uma resposta tão pronta. E ele disse para mim, não, mas Maria foi uma mulher qualquer como todas as outras. E ele disse, porque o próprio Jesus chamava Maria de mulher. E ele falou com a Bíblia na mão, ele estava com a Bíblia na mão, ele falou assim, está aqui na Bíblia, não sei onde está, mas está aqui. E eu falei para ele, está lá em João capítulo 2, as bodas de Caná, a qual tinha acabado o vinho do casamento, e Maria diz, Jesus, eles não têm mais. O que Jesus diz? Mulher, isso compete a nós? Ainda não chegou a minha hora. Eu disse para aquele pastor, vocês pegam a Bíblia do jeito que vocês querem, ao pé da letra, eu vou fazer igualzinho vocês. Eu disse para aquele pastor, eu olhei na cara dele e falei assim, sabe por que Jesus chamava Maria de mulher? Ele falou, por capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo, Deus falou para Satanás, no versículo 15, eu colocarei ódio entre a tua descendência e a descendência da mulher. A mulher vai te pisar na cabeça e você vai lhe ferir o calcanhar. Eu falei para aquele pastor, Jesus chamava Maria de mulher porque Jesus é Maria, aquela que pisa na cabeça de Satanás, do demônio. É a mesma mulher. E aquele pastor muito bravo com as coisas que eu estava falando, ele falou assim, não, mas Maria teve outros filhos, Jesus teve irmãos. E ele falou, está na Bíblia. Eu falei para ele, está lá em Marcos capítulo 3, versículo 31, a qual o evangelista diz que chegou a mãe e os irmãos de Jesus. E Jesus faz uma pergunta no versículo seguinte, quem que é o meu irmão e quem é minha mãe? E ele mesmo responde, o meu irmão e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E eu perguntei para aquele
aquele pastor: meu querido, você já estudou grego, hebraico? Ele falou: não, nunca estudei esse raio não. Aí eu falei: pois bem, a Bíblia foi escrita em grego e em hebraico. Eu faço faculdade de teologia e tenho aula de grego e hebraico para interpretar as Sagradas Escrituras. Eu disse para ele: você sabia que na época de Jesus não existia a palavra primo, prima, tio, tia, enteado, enteada, sogro, sogra? Ele falou: eu não sabia. Eu falei: então vai estudar, criatura, se você não sabia. Não fica falando que você não sabe. E ele falou para mim assim: não, mas eu não aceito que vocês colocam imagens na igreja de vocês, porque está proibido, está na Bíblia. Eu falei para ele: é Êxodo capítulo 20, diante de Moisés Deus disse: é proibido que se faça esculturas de falsos deuses para adorar. Nós não adoramos Maria. E ele falou: tá vendo, você sabe, você conhece que está na palavra. Eu falei: conheço mesmo. E eu falei: o problema é que vocês esqueceram na igreja de vocês de andar 4 capítulos para frente. E ele: por quê? Eu falei: porque 4 capítulos para frente da tua Bíblia, Deus mandou o povo construir a Arca da Aliança, não foi? Ele foi. Eu falei: o que o Deus mandou o povo construir nas duas pontas da Arca da Aliança? E ele: 2 querubins. E eu perguntei: os 2 querubins eram o que, criatura? E ele respondeu: 2 imagens. Eu falei: e agora? Como que a gente vai dizer que Deus proibiu se Ele mandou fazer? Que contraditório isso. Aquele rapaz levantou do sofá de casa, parecia que estava pregando para 1000 pessoas. Tem noção? Ele levantou do sofá de casa e falou: vou embora. Eu falei: vai embora não, porque o assunto está gostoso. Agora o assunto está bom, você vai ficar mais um pouquinho. Eu peguei o catecismo da igreja, que estava na estante de casa, e perguntei para ele: querido, você conhece isso daqui? Ele falou: não conheço. Eu falei: pois bem, aqui está todo o magistério da igreja, tudo que a igreja pede está aqui. Eu falei: procura um parágrafo aqui que fala que católico adora imagem. Se adora imagem, está indo para o inferno, porque nós não adoramos imagem. Eu disse para aquele pastor: escuta bem. Eu falei para ele: hoje é domingo, você com certeza tem culto na tua igreja. Então, a partir de hoje, você nunca mais fale da igreja católica, porque você não conhece a igreja católica. E eu falei para ele: prova que você é um verdadeiro homem de Deus e chega na tua igreja hoje e diz que você conheceu um católico e conhece a Bíblia mais do que você, e que você não conseguiu debater com ele. E eu falei para aquele pastor, eu olhei no olho dele e falei assim: irmão, tenha uma vida santa, por favor. Eu disse para ele: porque quando você morrer eu quero te encontrar no céu. Eu disse para ele: nós vamos nos encontrar lá no céu. Eu disse para ele: então nós vamos dar um abraço na Virgem Maria e depois nós vamos juntos encontrar com Jesus. Aí ele olhou para mim com olhar de deboche, porque eu falei Virgem Maria, e falou: não, eu vou para o céu, eu vou ter uma vida santa. E ele disse: mas primeiro, quando eu chegar no céu, eu vou abraçar o meu Senhor Jesus. Falei: meu querido, não é assim que funciona para entrar no céu não, viu? Falei para ele: para entrar no céu precisa abraçar Maria, porque ela é a porta do céu. São Boaventura vai dizer que não existe outra porta para entrar no céu se não for por meio de Maria. Meu querido, a minha casa, lá da minha casa, a casa da minha tia, uma escada que sobe para ir para a rua. Ele estava subindo a escada de casa. Eu olhei para aquele pastor, e na igreja protestante, eu sempre vou dizer isso, eles só decoram na Bíblia os versículos que eles querem. O evangelho dessa semana que passou agora, o que falava? Se minha mão direita me leva ao pecado, eu preciso arrancar a minha mão direita, jogar ela fora, porque é melhor eu chegar no céu sem a minha mão direita do que eu queimar o meu corpo inteiro no fogo do inferno, não é? E Jesus foi muito mais além. Jesus falou: se o meu olho me leva ao pecado, eu preciso arrancar o meu olho, jogar ele fora, porque é melhor chegar sem o membro do céu do que queimar o corpo inteiro no fogo do inferno. Pergunto para você: já viu algum protestante andando na rua sem o olho porque ele arrancou, porque estava levando ele ao pecado? Eu nunca vi. Será que eles são tão santos e perfeitos que eles não pecam com o olhar? Lembra de João capítulo 1, versículo 8, quem diz que não tem pecado é um mentiroso? Eu sei quem são os mentirosos dos dias de hoje. Eu olhei para aquele pastor e a frase decorada, quem já não escutou isso? João 14,6. Toda vez que nós vamos andar com o texto, nós encontramos na nossa família algum parente protestante, nós encontramos algum amigo protestante na faculdade, no trabalho, no emprego, o que eles falam? Jesus é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Disse Jesus, João 14,6. É verdade, o único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo, não tem outro. E eu perguntei para ele: você segue o caminho de Jesus? E ele: claro que eu sigo o caminho de Jesus. E eu respondi para ele: se você é verdadeiro seguidor do caminho de Jesus, você precisa passar pelo primeiro caminho que Jesus passou. E o primeiro caminho que Jesus passou foi o ventre da Virgem Maria. Se nós aqui somos verdadeiros, se eu e você somos
Agostinho, no século IV, ele vai usar um termo no latim que o ventre de Maria é a forma dele. Forma de Deus. O molde perfeito de Deus. Entenda que para uma imagem ficar bonitinha, aquelas imagens que você vê na igreja, já tem um molde. Alguém vai e coloca o gesso lá dentro, a imagem já fica perfeita e pronta. É só pintar depois. Ao contrário, se você for atrapalhado como eu e querer pegar um prego e um martelo e querer esculpir, você vai arrancar a cabeça da Virgem Maria ou da imagem que você vai fazer, se você for como eu. É o molde perfeito, e Santo Agostinho diz que o ventre de Maria é o molde perfeito dos santos, ela forma santos para a igreja. Meu irmão, a Virgem Maria, ela quer cuidar de cada um de nós. A Virgem Maria, ela quer ter um cuidado para com você. Eu acho belo um termo de São João Maria Vianney, que ele vai dizer que Maria, ela não descansa no céu. Sabe por quê? Quem é mãe aqui? Levanta a mão. As mães, tem pouquinha mãe, mas tem mãe. Mães, vocês vão entender. Qual mãe que dorme se o filho não estiver em casa? A mãe não dorme enquanto o filho não volta para casa. São João Maria Vianney vai dizer que Maria no céu, ela não consegue descansar e não vai descansar enquanto cada um de nós não chegarmos lá, porque ela está esperando cada um de nós de braços abertos para nos receber na porta do céu. Qual mãe que faz isso? É a mãe que chora a dor do filho, é a mãe que quer cuidar do filho. Mas isso, Maria não quer cuidar somente de você, ela quer cuidar da tua família, quer cuidar do teu pai, da tua mãe, ela quer cuidar dos teus irmãos. Mas para isso você precisa levar para a tua casa. São João Maria Vianney vai dizer isso, que nós somos filhos de Maria por duas circunstâncias. Primeiro, na encarnação do Verbo, porque ela disse sim ao anjo e gerou a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem que gerou Jesus? Maria. Então ela é a mãe e fonte de toda a vida. Diz João Paulo II, no dia 13 de maio de 82, lá em Fátima. Maria é a fonte de toda a vida. Somos filhos de Maria por conta da encarnação do Verbo. Segunda forma que São João Maria Vianney veio dizer que nós somos filhos de Maria. Do alto do madeiro da cruz, João capítulo 19, versículo 25, Jesus diz: Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. O que vai dizer a tradição da igreja? Que João, o discípulo amado, levou Maria para a tua casa para ser a sua mãe. Jesus quer dar para mim e para você Maria como a sua mãe, para que eu e você possa levá-la para casa, para transformar a nossa família, transformar a nossa casa, transformar o nosso lar. Ela é aquela mãe que cuida, irmão. Entenda essa necessidade. Irineu, no século I e século II, escreveu um documento sobre as heresias. Irineu não era cristão, teve uma experiência com o cristianismo e começou a combater as heresias da época. Irineu, ele vai dizer que Maria, quando disse sim para o anjo, ela disse sim para a salvação dela, mas não somente para a salvação dela. Maria disse sim para a salvação de cada um de nós. Se eu e você podemos ser salvos, é por conta de que Maria lá atrás disse o sim para Deus, morreu para as suas vontades, para que nós pudéssemos ser salvos. Querido, há 5 anos atrás, eu larguei meu emprego, minha faculdade, os meus sonhos para viver da providência, somente para anunciar Jesus. Faz 5 anos vivendo da providência, pregando todos os dias o Evangelho. Pobre, não tenho nada, tudo aqui é ganhado dos outros, graças a Deus, o povo me dá presente. Se você se sentir à vontade, Deus tocar o teu coração aí, estou à vontade para receber os presentes de Deus. Só encomendar, depois eu volto aqui. Tenho vindo bastante para cá, então aproveita, já marca lá no Facebook e você me entrega o presente, vou ficar feliz. 29 de abril, meu aniversário, viu? Dia de Santa Catarina de Sena. Sabe qual que é o lema de Santa Catarina de Sena? A igreja tem 33 doutores, 3 são mulheres e uma delas é Catarina de Sena. O lema de Catarina de Sena era: se eu morro, se for para mim morrer, eu morro de amor pela igreja católica. Eu não poderia nascer no dia melhor, né, do que o dia dessa mulher, que eu sou apaixonado por essa igreja e defendo a fé dessa igreja. Mas você vai ver que há 5 anos atrás larguei tudo para seguir Jesus. Coordenava um grupo de oração que era tremendo, maravilhoso, dentro de um seminário de vida, lotava aquele seminário de vida. Numa quarta-feira eu cheguei em casa, estava papai e mamãe bêbados dentro de casa. Separei a briga dos dois, escutei o que tinha acontecido, mamãe estava errada. Eu falei: mamãe, você está errada. Conversei com ela, minha mamãe olhou no meu olho e falou assim: olha, meu filho,
obrigado porque hoje você destruiu a minha vida, eu estou indo embora de casa e nunca mais vou voltar. E naquele dia minha mãe pegou todas as coisas dela, saiu de casa e até hoje não voltou. A maior dor do meu coração no dia foi porque minha mãe nunca tinha me visto cantar na igreja, minha mãe nunca tinha me visto tocar na igreja, minha mãe nunca tinha me visto pregar na igreja. A única coisa que minha mãe me via, que lembrava de mim, era aquele jovem vagabundo que eu era no meu passado. Chamava minha mãe de vagabunda, dizia que ela não valia nada. Era o jovem que eu fui. Quantas vezes a minha mãe teve que limpar o meu vômito dentro da minha casa, porque eu chegava bêbado dentro de casa e vomitava a casa inteira. Era o jovem que eu fui. E a dor do meu coração naquela hora que minha mãe saiu de casa foi aquilo. Eu me tranquei no meu quarto e escutei 11 pregações seguidas. Uma delas, o padre José Augusto da Canção Nova disse aquilo que Jesus diz em João 14:18. Jesus disse: eu nunca vos deixarei órfãos. Nunca. Naquela noite Maria me abraçou como filho. E até hoje ela não me soltou mais. O cuidado que essa mulher teve comigo, meu querido, eu tenho experimentado. Hoje eu vou dizer para você: sou escravo de Nossa Senhora, escravo de Maria. Ao método de São Luís, que ele escreve nesse livro azulzinho aqui, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. São Luís, ele vai falar aqui dos verdadeiros devotos, dos falsos devotos. Aqui em São Luís, quando escreveu esta obra, ele disse que o próprio demônio ia tentar destruir esta obra e tentou. Esse livro ficou 130 anos escondido, foi encontrado 130 anos depois da morte de São Luís. 2012 fez 300 anos que esse livro foi encontrado. E aqui São Luís fala dos verdadeiros devotos, dos falsos devotos. No final do livro ele ensina um retiro espiritual de 30 dias para você fazer uma consagração total à Virgem Maria. E aqui ele fala da escravidão a Nossa Senhora. E eu vou usar o mesmo termo que ele, que talvez você pergunte: mas Herbert, escravo de Maria? Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e você vem falar de escravo de Maria? É um pensamento protestante. Eu vou dizer a mesma coisa que São Luís disse ali no tratado. Se antes eu era escravo do mundo, do pecado, porque hoje eu não posso ser escravo de Maria, tendo certeza que ela vai me levar para junto de Jesus? Perguntaram para mim o que isso mudou na minha vida. Eu respondi: tudo. E para a gente rezar aqui, nesse início de noite, eu quero falar sobre algumas pessoas que foram escravos de Maria. Conheceu João Paulo II, sim ou não? João Paulo II foi santo, sim ou não? Não tanto foi como vai ser canonizado pela igreja agora esse ano. João Paulo II disse que foi esse livro que mudou a vida dele. João Paulo II tinha este livro como livro de cabeceira. João Paulo II, quando bispo e como papa, a primeira coisa que ele disse foi: totus tus, Maria, todo teu, Maria. Foi um dos maiores papas marianos e um dos papas mais santos. Foi o único na história que, quando morreu, juntou todas as religiões no enterro de João Paulo II, porque foi um homem que transformou toda essa sociedade por onde ele passou. Mas foi um papa mariano, escravo de Maria. Outra menina que talvez você conheça, Teresinha do Menino Jesus. Conhece? Teresinha do Menino Jesus, com 15 anos de idade, ela foi pedir para o Papa para entrar no Carmelo. 15 anos de idade, ela olhou para o mundo e falou: não quero mais viver nesse mundo. Foi para o Carmelo e foi pedir para o Papa pessoalmente, porque não podia entrar de menor. Ela foi conversar com o Papa. Olha a ousadia dessa menina. Conversar com o Papa pessoalmente para entrar no Carmelo. Entrou no Carmelo, morreu com 24 anos de idade, e hoje é padroeira dos missionários. E nunca fez uma missão, viu? Mas dentro do convento ficava rezando por todos os missionários da igreja. E até hoje intercede por mim, tenho certeza, lá do céu, junto com Francisco Xavier. Escrava de Maria. Tem uma frase de Teresinha que eu gosto muito. Nos escritos dela você vai ver Teresinha dizendo que nós somos mais felizes que Maria. Sabe por quê? Porque Maria não teve uma outra Nossa Senhora para imitar, assim como nós temos ela. Olha que lindo. Nós somos mais felizes do que Maria, porque ela não teve uma Nossa Senhora e nós temos ela. Somos mais felizes. Olha a intimidade que Santa Teresinha tinha com Maria, escrava de Maria. Dom Bosco, que morreu pela juventude, o lema de Dom Bosco era: se for para morrer, morro pelos jovens, basta ser jovem para que eu te amo. Escravo de Maria, devotíssimo de Maria. Um dos discípulos de Dom Bosco, São Domingos Sávio, com 12 anos de idade, declarou guerra contra o pecado. Escravo de Maria. Ele disse que com 12 anos: prefiro morrer 1000 vezes do que pecar. Olha a loucura desse menino com 12 anos. Escravo de Nossa Senhora. Santa Gemma Galgani na Itália, entre outros papas.
escravos de Nossa Senhora. Padre Pio de Pietrelcina. O que é Padre Pio? Quem conhece Padre Pio aqui, levanta a mão. Querido, olha o que esse homem foi e fez nesse mundo. Eu, Heberton, repito isso todos os dias. Depois de Jesus, Maria e José, depois, para mim, a pessoa mais santa que pisou aqui nesse mundo foi Padre Pio de Pietrelcina. Meu irmão, para quem não conhece a vida de Padre Pio, foi um padre estigmatizado. Ele tinha os estigmas de Jesus. Um padre que via Jesus e Nossa Senhora desde muito pequeno. Ficou 50 anos estigmatizado. Viveu um mistério tão grande, um santo, um padre que ficava 16 horas no confessionário, 19 horas no confessionário. Pessoas do mundo inteiro saíam para ir ver a missa de Padre Pio. O mundo inteiro ia atrás daquele homem. Um mistério grande. Você vai ver o filho espiritual dele. Padre, eu não acredito no inferno. Ele falou, não se preocupa não, meu filho, você vai acreditar quando você chegar lá. Olha a vida desse rapaz. As pessoas chegavam para se confessar com ele no confessionário. Ele perguntava, quer contar o pecado ou quer que eu conte? Já pensou você chegar para o padre falar, olhar para aquela cara e falar assim, não acredito que você fez isso, seu sem vergonha. O padre já sabia de tudo. Era o mistério daquele homem. Ele sabia quando a pessoa, ele não dava absolvição, porque ele sabia que a pessoa não estava arrependida. Isso você vai ver nos escritos dos filhos espirituais dele. Isso você encontra em qualquer lugar, em qualquer biblioteca você encontra estas cartas. As filhas espirituais de Padre Pio. Padre Pio disse, o atalho para o céu é a Virgem Maria. Não existe outro atalho a não ser ela. É o atalho certeiro para o céu. Para quem quiser assistir o filme de Padre Pio, aluga. 3 horas, 32 minutos e 46 segundos. Vale a pena assistir esse filme. Ou assistir no YouTube. Vale a pena. Padre Pio de Pietrelcina. Morreu no ano de 1968. Você encontra a última missa dele que foi filmada lá na internet. No YouTube você encontra a última missa de Padre Pio. E sabe o que é melhor? O corpo dele está incorrupto até hoje. Você acredita nisso? Acredita? Levanta a mão aí, Aline. Aline aí. Olha pra Aline lá atrás. Lá. Fica de pé aí, o povo lá de trás aí. Pode olhar aí. Tá vendo? Aí. A irmã de Deus aí. Pode sentar. A Aline voltou da Terra Santa faz um mês. Esteve na Terra Santa e foi lá em San Giovanni de Tondo, onde o Padre Pio está, e tirou foto e colocou no Facebook. Que inveja, né? Ela trouxe uma relíquia de Padre Pio, está aqui na minha carteira para mim. Quando eu vi aquela foto, o que eu fiz? Comecei a chorar, porque o corpo dele está incorrupto. Sabe o que é melhor? Ele está com uma cruz na mão. Para quem me conhece sabe, tanto que eu valorizo. E ele com a cruz na mão, ainda no túmulo lá, bonitinho, perfeitinho, um santo tremendo. Padre Pio, se hoje nós temos grupos de oração, foi porque Padre Pio começou lá no San Giovanni de Tondo, há muitos anos atrás, fazendo um grupo de oração para aquelas senhorinhas de 525 anos, sabe? Padre Pio fazia grupo de oração para aquelas senhoras. E Padre Pio contava as historinhas no grupo de oração. Padre Pio ele começava a falar que todos os dias no céu, Pedro levava a bronca de Jesus. Todos os dias, Jesus chegava para Pedro, Pedro, você está deixando os pecadores entrar no céu, eu te dei a chave do céu, você está deixando os pecadores entrar, seu sem vergonha. Todo dia Pedro falava, mas Senhor, não sou eu. Aquela cara de bunda, não fui eu, Senhor. E Jesus foi você sim, só você tem a chave. E Pedro todo dia levava a culpa. Até que um dia Pedro estava na hora do almoço no céu, andando pelo fundo do céu e roubando a chave dele. Quando ele viu na porta dos fundos do céu a Virgem Maria colocando os pecadores pela porta dos fundos, olha só. Ele olhou para Maria e falou assim, não acredito. Olha que sem vergonha, e eu levando a culpa. O que veio na cabeça de Pedro? Durão do jeito que ele era, carrasco. Sabia nem ler e escrever o que ele falou? Jesus me paga quando ele vir me cobrar agora. Jogar na cara dele. Ficou a semana inteira esperando Jesus vir falar com ele. Até que Jesus falou, Pedro, dá a chave. Porque você, já falei para você, você está deixando os pecados. Dá a chave, Pedro. Pedro olhou para Jesus e falou, Jesus, se eu fosse o Senhor, eu não falava isso não. Retira o que disse. Retira. Jesus, vou contar até 3. Retira. 1, 2. E Jesus, eu vou dizer para você quem está deixando os pecadores entrar no céu. Quem, Pedro? Quem está deixando os pecadores entrar no céu, a Senhora, tua mãe, eu vi lá no fundo do céu. Vai, fala alguma coisa agora. Padre Pio, no grupo de oração,
contando para as senhorinhas de 525 anos. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedrão, vem cá. Se é a minha mãe que está colocando os pecadores no céu, então pode. Se é minha mãe, pode, porque ela conhece, ela sabe. Meu irmão, São Luís vai dizer no tratado que a Virgem Maria vai cuidar de todos os pecadores e que ela vai livrar de todas as heresias, aqueles que são consagrados a ela. E Padre Pio foi esse homem. E o último, para encerrar, eu queria dizer aqui: Maximiliano de Maria Kolbe. Ele se intitulava como louco da Imaculada. Ele pregava em tantos lugares,